Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jason Ferreira e esse é mais um vídeo do canal Se Liga. Bom pessoal, é, a gente está vendo aí para onde as coisas aqui no Brasil estão se encaminhando. A gente está vendo o quanto o STF está se sentindo o dono do país, fazendo aí sua ditadura do judiciário, tirando aí todas as prerrogativas aí da função do presidente, se aliando aí com o pessoal da esquerda, com Rodrigo Maia, com o Columbre, com o PT, com os globalistas, para realmente impedirem que o presidente Bolsonaro consiga governar, consiga levar o Brasil em uma direção melhor do que a atual, pessoal. E para muitos isso aí é só teoria da conspiração, é só chororô de quem apoia o presidente, mas vamos analisar alguns fatos, pessoal. Primeiro, a gente teve aquela história lá do inquérito da CPI das fake news, onde curiosamente apenas youtubers, políticos e empresários e até um comediante, todos ligados ao presidente Bolsonaro, todos de direita, todos conservadores, tiveram suas residências invadidas, seus celulares, notebooks, computadores e documentos e até mesmo dinheiro apreendido pela Polícia Federal. Fora outros canais que não receberam a Polícia Federal em casa, mas estão numa lista, se não me engano, de mais ou menos uns 60 canais ali de youtubers de direita que estão sendo investigados nesse inquérito inconstitucional aí da CPI da fake news. A gente teve esse episódio, aí paralelo a isso a gente também tem a questão lá da cassação lá da chapa Bolsonaro-Mourão por uma suposta invasão de hackers que teria acontecido a uma página do Facebook chamada Mulheres contra o Bolsonaro, onde me parece que hackers invadiram lá e mudaram lá a logo lá da página, fazendo parecer que na verdade aquelas mulheres que eram contra o Bolsonaro eram a favores. Mas ali foi uma invasão hack que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Só que é lógico que a esquerda já quer atrelar essa invasão a Bolsonaro ou aliados de Bolsonaro e assim impugnar a candidatura do Bolsonaro e do Mourão para que ambos sejam retirados, o Rodrigo Maia possa assumir e o Brasil se entregue aí ao pessoal do globalismo. E para confirmar mais ainda isso, pessoal, para deixar claro que não é só teoria de conspiração, o que aconteceu ontem? Ontem, o STF interferiu mais uma vez no governo, só que dessa vez não apenas no governo, mas também nas Forças Armadas, onde um dos ministros lá, o Luiz Fux, ele em uma decisão monocrática, ele aceitou um pedido de um partido de esquerda para limitar as atribuições das Forças Armadas, principalmente na questão lá do 142. Ou seja, ele deu uma liminar lá, proibindo, caso o Bolsonaro ache necessário garantir a lei e a ordem aqui no Brasil, ele fez uma liminar proibindo de o exército ser utilizado com este meio, com esse propósito, sendo que isso, pessoal, é algo constitucional, algo previsto na Constituição. Mas mesmo assim, como eles querem de qualquer forma derrubar Bolsonaro do poder, nem que para isso eles precisem rasgar a Constituição brasileira completamente, ontem mais uma vez eles fizeram isso. Eu vou ler aqui uma matéria aqui para vocês, falando sobre esse acontecimento de ontem. Em decisão judicial, Fux, do STF, diz que Forças Armadas não são poder moderador. Se eles não são, quem são? A decisão representa mais uma reação do STF a movimentos ligados ao presidente Jair Bolsonaro que pedem o fechamento da Corte e do Congresso. Primeira coisa, pessoal, a gente sabe que isso não vai acontecer, que não vai ter o fechamento do Congresso, nem do Senado. E realmente eu concordo, tem uma ala mais radical que está pedindo isso, mas é importante ressaltar, pessoal, que a maioria das pessoas não estão pedindo fechamento do Congresso e do STF. Eles estão apenas pedindo que alguns ministros, deputados e senadores que não estão cumprindo com seu papel
constitucional, principalmente ali os deputados e senadores que foram eleitos pelo povo e não estão cumprindo com a vontade de seus eleitores, que não estão defendendo as pautas que os seus eleitores os elegeram para defender, e por isso eles querem uma limpeza. É isso que a gente está pedindo, uma limpeza. A gente não está pedindo uma intervenção militar, a gente não está pedindo o fechamento de nenhuma instituição. A gente quer a garantia da lei e da ordem, a gente quer a garantia de que tanto os ministros do STF quanto os senadores e os deputados vão trabalhar em prol da sociedade, para o bem da sociedade, que no meu ponto de vista é para isso que eles estão lá. Mas vamos continuar aqui com a matéria, pessoal. O ministro Luiz Fux, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu esclarecer a interpretação correta da Constituição e da lei que disciplina as Forças Armadas. Não permite intervenção do Exército sobre o Legislativo, o Judiciário ou o Executivo, nem dá aos militares atribuição de poder moderador. Em resposta à ação apresentada pelo PDT contra a eventual intervenção militar, o magistrado deu uma decisão liminar provisória para estabelecer que a prerrogativa do presidente da República de autorizar emprego das Forças Armadas não pode ser exercida contra os outros dois poderes. A chefia das Forças Armadas é poder limitado, incluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, relacionando-se às autoridades sobre as Forças Armadas, as competências materiais atribuídas pela Constituição ao presidente da República, ressaltou o ministro. Bom, pessoal, primeira coisa, as Forças Armadas, eles são sim o poder moderador. Caso haja uma ruptura aí entre os poderes que leve o país a um caos, que leve o país a desordem, seja econômica ou social mesmo, é sim dever das Forças Armadas garantir a lei e a ordem do país, como foi feito em 64. É garantido pela Constituição, sim, que as Forças Armadas possam interferir para manter a ordem e a lei no país e que o país seja colocado de novo em uma democracia plena. Outra coisa, o presidente ele é o líder supremo das Forças Armadas. Então ele pode sim, caso haja necessidade, invocar sim o artigo 142 e o Exército para que eles interfiram, garantindo a lei e a ordem, pessoal. Isso é uma nova interpretação que, infelizmente, o nosso STF aqui no Brasil, os caras são especialistas em criar malabarismos jurídicos, dar novas interpretações que não são corretas à Constituição e fazer com que a Constituição atenda os seus próprios interesses pessoais ou as suas ideologias políticas. A gente sabe, pessoal, que quem está por trás disso não é apenas a esquerda, é aquilo que eu venho batendo na tecla, alguns vídeos. Isso é os globalistas que estão por trás deles. Isso já é manobras dos globalistas para derrubar Bolsonaro, sim, do governo aqui do Brasil, porque ele é um presidente conservador, um presidente que bate de frente contra os globalistas, e eles querem retirar ele, tanto ele quanto o Mourão, para que eles possam colocar um presidente ali de esquerda que aceite a agenda ideológica dessa nova ordem mundial e que entregue o Brasil de mãos beijadas nas mãos dessa nova ordem mundial. Vocês sabem que Bolsonaro ele retirou lá o Brasil da Agenda 2030 da ONU, o que deixou os globalistas muito irritados, entre outras coisinhas aí que Bolsonaro vem combatendo, e por isso eles eles sabem que eles precisam tirar Bolsonaro do poder de qualquer jeito, porque enquanto Bolsonaro estiver lá, pessoal, e caso ele cumpra esse mandato e seja reeleito em 2022, enquanto ele estiver lá, ele junto com o Trump, eles vão ser pedras no sapato desses caras. Então esses caras querem fazer com que eles sejam retirados do poder de qualquer jeito. Nem que para isso o STF, os políticos do Brasil e dos Estados Unidos, tenham que rasgar, destruir, jogar fora a Constituição vigente em seus países. Então a gente tem que se ligar nisso, tem que ficar muito atento, pessoal, porque é o que eu venho falando, essa agenda globalista ela vem se fechando cada vez mais, ela vem sendo adiantada, vem sendo acelerada, muito mesmo, e são poucos os governantes mundiais que ainda batem de frente com esses caras, que não aceitam as agendas deles, e nós temos um desses poucos,
e por isso eles vão fazer de tudo para derrubar ele, para desgastar a imagem dele. E a gente sabe, né, pessoal, que dificilmente o STF vai ter realmente peito para caçar a chapa. Então, já que eles não vão caçar a chapa, qual o objetivo desses caras? Desgastar, primeiro, desgastar a imagem de Bolsonaro. Segundo, limitar ao máximo as ações dele. Para quê? Para que ele não consiga cumprir com suas promessas de campanha e assim os seus eleitores achem que ele não quis cumprir a agenda, que ele se vendeu para o sistema e aí parem de apoiar ele, que o apoio dele cai e ele não consiga se reeleger em 2022. O grande objetivo dessas manobras do STF, do Congresso, da Câmara dos Deputados, pessoal, não se enganem, é essa. Desgastar a imagem de Bolsonaro para que ele perca o apoio do seu eleitorado e não seja reeleito em 2022. Então vamos ficar esperto com isso, vamos procurar as informações em mídias independentes e vamos realmente ficarmos atentos a essas ações, essas pequenas ações pontuais aí que estão sendo feitas para derrubar o nosso presidente. Vamos fazer a nossa parte e mostrar o nosso apoio ao nosso presidente e a nossa indignação com essa composição que está aí do STF, com o Congresso e com o Senado. E vamos mostrar para eles que se eles tentarem dar um golpe no nosso presidente, derrubá-lo de forma inconstitucional, nós não vamos aceitar, nós não vamos ficar passivos e vamos sim para a rua protestar e gritar que ele é o nosso presidente, que nós apoiamos ele, pessoal. Isso é extremamente importante para que o nosso Brasil não se torne uma Cuba ou uma próxima Venezuela, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like e, se possível, se inscrevam no canal, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.